Quem acompanha futebol, independentemente de ser torcedor do São Paulo, já está sabendo, já acompanhou toda a repercussão que deu aquelas afirmações do Daniel Alves após a conquista da medalha de ouro pela seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então nossa intenção aqui nem é trazer essa informação, porque isso aí todo mundo já está sabendo, mas discutir com vocês aqui, trocar uma ideia, refletir com vocês sobre o que está por trás ou o que estaria por trás de tais afirmações. Afirmações como São Paulo tem falhado muito comigo, ou eu vim para o São Paulo para dar projeção internacional para esse time, São Paulo precisa me respeitar. Enfim, todo mundo já tomou conhecimento, pelo menos quem acompanha mais de perto futebol, do conteúdo do que disse o Daniel Alves, mesmo que na chegada ao Brasil ele tenha adotado um discurso um pouco mais suave, menos polêmico. Mas é interessante, o que eu quero trazer para vocês aqui é que eu separei 3 temas, 3 tópicos que eu acho que podem explicar o que estaria por trás de declarações como essa. Não que sejam só 3, tá? Mas os que mais me chamaram a atenção. Então vamos lá. Bom, o primeiro deles é algo... Aliás, todos eles são muito relacionados aos bastidores do futebol. E como eu falo para vocês, uma das intenções aqui do Papo Reto, do nosso canal, é trazer essas informações, essas experiências que a gente acumulou ao longo aí de mais de 25 anos de carreira na mídia esportiva e dividir isso com vocês, esclarecer alguns pontos que normalmente, ou em muitos casos, os torcedores não têm acesso, a não ser aqueles mais ligados ao clube, que acompanham mais de perto ali os bastidores, os meandros de suas equipes. Mas, por exemplo, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui é a relação clube-atleta. Muitas vezes, para quem está de fora, isso parece algo mais profissional, tem um contrato ali, você tem departamento jurídico, advogados dos dois lados, dirigentes, assessores. Então, sugere, pela existência desse staff, uma relação mais profissional, mais respeitosa. E muitas vezes o que a gente vê, o que a gente presencia é algo completamente diferente. Bom, eu sempre dou esse exemplo quando eu estou em palestras, em faculdades ou entrevistas. A própria existência da concentração já demonstra que a relação entre jogador, diretoria ou jogador, comissão técnica, ela não é tão profissional, tão próxima como a gente imagina ou acha ou gostaria que fosse. A concentração, embora tenha aquele lado de preservar o atleta, de dar mais tranquilidade ao atleta que, por exemplo, tenha criança em casa ou que more num local onde existe uma obra e precisa descansar, a concentração serve para dar essa tranquilidade a esse jogador. Mas na maioria das vezes, a concentração ela existe porque o clima de confiança, a relação de confiança entre o comandante, seja ele o dirigente ou o técnico, e os comandados, no caso os atletas, ela é distante, ela é de desconfiança. Então você mantém a concentração aqui no futebol brasileiro, por exemplo. Vale lembrar que na Europa os jogadores se apresentam, se o jogo é no final da tarde ou à noite, eles se apresentam na hora do almoço do dia do jogo, todos se reúnem, almoçam e aí sim fazem aquele ritual típico de dia de jogo. Então a preleção, a concentração, aquela história toda, mas tudo no dia do jogo. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil a concentração na maioria das vezes ela existe porque você não acredita que o jogador, longe do ambiente do clube, ele vai tomar os cuidados necessários para se preservar. Ele vai ter a responsabilidade necessária a um atleta profissional. Então você quer ter todo mundo embaixo da asa ali, sob controle, para que ninguém faça besteira. Porque você tem certeza que se você deixar os caras à vontade, alguém vai aprontar alguma. Outro ponto que demonstra que a fragilidade na relação profissional e muitas vezes na relação ética entre clubes e atletas são episódios como os recorrentes atrasos de salário, atrasos de premiação, enfim, descumprimentos de contrato. Então, se o jogador não é profissional no momento de se cuidar, o clube também não é profissional no momento de cumprir o que prometeu, o que acordou no seu contrato. E não só em cumprir contrato. Por exemplo, quando o clube permite que torcedores entrem na concentração ou entrem no ambiente de treino, num CT, para conversar com os atletas. Quando você faz isso, você sabe que não tem conversa nenhuma ali. Que a razão disso nada mais é
do que estar ali para intimidar os jogadores. Porque isso só acontece em momentos ruins. Então você quer aumentar a pressão. Muitas vezes, convidados e com a entrada facilitada por dirigentes de clube. Então isso só contribui para deixar a relação entre atleta e dirigentes, atleta e comissão técnica ainda mais conturbada. Outro ponto que eu acho importante, que a gente tem que usar essas declarações do Daniel Alves para ter uma reflexão também, para o torcedor começar a entender melhor como que funciona, é a relação do atleta com a torcida. Precisa entender que existe um jogador, uma figura, um personagem em frente às câmeras, em frente aos microfones, e existe outro fora dela. Então esse comportamento mais arrogante do Daniel Alves, e de fato ele foi muito arrogante, Daniel Alves é um grande jogador, sem dúvida nenhuma, parabéns pela conquista da medalha de ouro, mas falar da forma como ele falou, se colocando maior e mais importante do que o clube, dizendo que ele que vai projetar, vai voltar a projetar o São Paulo internacionalmente. Isso é um ponto que a gente até vai discutir um pouquinho mais para frente aqui, ele não deixa de ter certa razão nessa questão, mas a partir do momento que você se coloca como o cara que vai projetar o São Paulo, que vai fazer o São Paulo ser falado em determinados lugares, você não pode agir como você agiu, detonando o clube, expondo os seus problemas, as suas mazelas com o clube publicamente. Porque aí, já que você tem essa consciência de que o que você faz, o que você fala, projeta o clube, isso pode ser do aspecto positivo e negativo. Então falar da forma como ele falou do São Paulo, ele só usou esse poder de repercussão que ele diz que tem, e tem mesmo, para expor negativamente o clube. E isso não é legal. E dentro dessa linha que eu falei para vocês, que existe o personagem, o jogador em frente às câmeras, em frente aos microfones e fora delas, eu gosto de trazer exemplos que eu acompanhei, que eu presenciei, né? Claro, a ideia aqui não é expor ninguém, mas apenas revelar o fato para ilustrar uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, em 2007, quando o Corinthians teve aquela campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro que culminou no rebaixamento, em dado momento ali, durante o treino ou no pós-treino, batendo papo ali com os atletas, tudo em off, como a gente fala, né? Não era entrevista gravada, nada, era aquele papo ali de beira de campo. Foi perguntado para um jogador do Corinthians que impacto que um eventual rebaixamento do clube teria na carreira dele, na vida dele. E ele foi extremamente direto e sincero na resposta. O cara falou o seguinte: na minha carreira, na minha vida, nenhum. O ano que vem o clube vai estar rebaixado, mas eu mudo de clube e continuo na Série A. Então vocês percebam a linha de raciocínio. Esse cara, quando foi dar a entrevista, ele quase que chorou na frente das câmeras, como se ele estivesse sentindo as dores do torcedor, o problema do clube. E quando sai, fala exatamente isso. Olha, quem vai ser rebaixado é o clube, eu não vou ser rebaixado. O ano que vem eu mudo de clube e continuo na Série A. Então isso é uma das coisas que mais me incomodam, mais me entristecem no futebol. É a forma como muitas vezes alguns jogadores manipulam a paixão, o amor, o sentimento do torcedor. E turma, outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para a gente bater um papo, refletir sobre o assunto, é a dimensão, o tamanho da importância do futebol brasileiro no contexto internacional. Porque uma das frases do Daniel Alves que chamaram mais atenção e que deixaram o torcedor de São Paulo bem bravo foi quando ele se coloca como o responsável por fazer o São Paulo voltar a ser citado fora do país, dando a entender ou sugerindo que ele é maior do que o clube. É evidente que jogador nenhum, atleta nenhum, vai ser maior do que um clube como o São Paulo. Porém, você pode sim falar que tal atleta é mais famoso do que o clube, ou que tem um poder de repercussão maior do que o clube, ou que tem mais prestígio do que o clube. Isso é fato, ainda mais quando a gente se trata dos clubes brasileiros. Porque a gente, na nossa bolha aqui regional, a gente tem esses clubes como as coisas mais importantes do mundo. Gigantescos, é um país continental, 220 milhões de habitantes. Quando você fala em número de torcedores de um clube grande, você está falando de 10, 15, 20, 30 milhões de pessoas. É muito maior, por exemplo, do que muitos países. Porém, a gente precisa entender que a repercussão do que acontece no futebol brasileiro lá fora é praticamente nenhuma, quase zero. Imagine, por exemplo, o futebol mexicano. O que você, torcedor de futebol aqui no Brasil, sabe do que acontece no futebol mexicano?
Sim, você já ouviu falar em vários clubes ali, quando fala do América, quando fala do Cruz Azul, do Tigres. Ah, ok, você sabe que são clubes do México. Agora, quem são os jogadores que compõem essas equipes? Quem são os grandes ídolos dessas equipes? Em que lugar que elas estão no Campeonato Mexicano nesse momento? Qual foi o último jogo que você assistiu desses times? A menos que você esteja extremamente fanático e focado nisso, você não sabe. Se você for um torcedor normal, você não tem ideia do que eu estou falando aqui, ou das respostas para as minhas perguntas. E é mais ou menos isso que acontece em relação ao futebol brasileiro e a imagem que ele tem lá fora. As pessoas ouvem falar em clubes brasileiros, ok, eu já ouvi falar nesse time, talvez até saiba que é brasileiro. Agora, acompanhar, saber a história, quem são os jogadores, os títulos que conquistou, os grandes ídolos, dificilmente vai saber. Talvez o Santos de Pelé por causa do Pelé. Até mesmo no ambiente regional aqui da América do Sul, o futebol brasileiro não é o protagonista, embora seja o mais rico, embora seja o que tem 5 títulos mundiais, mas no ambiente de clubes, no cenário de clubes, qual é o grande clássico do futebol sul-americano? Não é Corinthians e alguém, não é São Paulo, Palmeiras, Flamengo e alguém, não, é Boca e River Plate. É o clássico argentino, é o superclássico. São essas as duas equipes do futebol sul-americano mais conhecidas, com maior poder de repercussão dentro da própria América do Sul. Então, quando você vai em outros países, você vai ao Equador, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, você vai achar vários torcedores do Boca, simpatizantes do River, e que acompanham o futebol argentino muito mais do que o futebol brasileiro. Ah, mas o idioma deles é o mesmo, tal. Isso facilita? Sem dúvida nenhuma, facilita bastante. Mas o fato é que os grandes protagonistas do futebol sul-americano hoje são os 2 clubes argentinos. E provavelmente são os mais conhecidos lá fora também. Então, quando o Daniel Alves fala que ele é responsável por projetar a imagem do São Paulo, ele não está 100% errado. Ele não precisava ter falado isso, porque passa essa arrogância também. Mas friamente, o Daniel Alves hoje, ele tem um poder de repercussão na Europa maior do que o próprio São Paulo. Assim como o Ronaldo, quando veio para o Corinthians, a notícia no mundo inteiro não era o Corinthians, era o Ronaldo. O Corinthians ia no reboque. O Ronaldinho Gaúcho, quando voltou para o futebol brasileiro, falava-se do Flamengo por causa do Ronaldinho Gaúcho, falava-se do Atlético Mineiro por causa do Ronaldinho Gaúcho. Então é fato, minha gente. Esse nível, esse tipo de jogador, ele tem muito mais repercussão, poder de mídia e prestígio lá fora do que os clubes. E aí você pode falar assim, mas você está comparando com os mexicanos, mas os mexicanos nunca foram campeões do mundo, São Paulo já foi tricampeão do mundo, tá? Pegue o futebol português, o Porto. O que você, torcedor médio aqui no Brasil, sabe do FC Porto, Futebol Clube do Porto? Quem são os jogadores do Porto hoje, os grandes craques do Porto hoje? Um time que já foi campeão da Champions, já foi campeão do mundo. Então nós temos um futebol extremamente regionalizado, com um poder internacional, de repercussão internacional, muito baixo. Então sim, muitas vezes, na maioria das vezes, quando um clube brasileiro for citado lá fora, ele vai ser citado não por causa de uma conquista dele, mas por ter contratado algum jogador famoso. Mas enfim, turma, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês acharam das declarações do Daniel Alves? E aí não estou me dirigindo só ao torcedor do São Paulo, não. A quem gosta de futebol, quem acompanha futebol, falando ali, vamos refletir sobre o futebol brasileiro, ok? O que tinha que falar de São Paulo e de Daniel Alves já foi falado, a exaustão, todo mundo já sabe o que cada um pensa sobre isso. Vamos tentar projetar isso um pouquinho para uma dimensão um pouco maior. Então, o que vocês pensam sobre isso, a dimensão do futebol brasileiro, o que o Brasil, o que os dirigentes brasileiros podem fazer para melhorar esse cenário? Vale lembrar que na proposta de criação da Liga, um dos pontos mais importantes é exatamente o calendário, é você dar aos clubes brasileiros, no meio da temporada, no meio do ano, a possibilidade de voltar a fazer aqueles jogos amistosos, aquelas excursões, enfim, de transitar um pouquinho pela Ásia, pelos Estados Unidos, pela Europa, para divulgar um pouquinho mais o que se faz aqui no Brasil, as marcas, os nomes, os jogadores brasileiros. Então coloca aqui no espaço de comentários o que vocês pensam sobre isso, tá bom? E aí sim, se a gente conseguiu trazer alguma informação, alguma reflexão interessante para vocês, ou se a gente conseguiu apenas divertir vocês falando de futebol, que é algo que une todos nós aqui, porque é o centro da nossa paixão esportiva, então por favor, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de debater, de tratar de futebol muito além do que acontece nos 90 minutos dos jogos, tá bom?
Turma, mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.